Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à FREBEM, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Tanto as pessoas que estão em casa nesse momento, somos 30 pessoas nesse momento aqui online, também como as pessoas que vieram aqui no presencial, aqui na FREBEM. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como sempre nós costumamos fazer nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa conexão com a espiritualidade, elevar o nosso pensamento para Deus. É o momento que a gente faz uma prece. Mas essa prece é uma prece espontânea, uma prece de coração. Vocês podem acompanhar o que eu vou dizer, ou simplesmente podem se conectar com os mentores, os anjos da guarda de vocês, pedindo auxílio, ajuda nesse momento, para que a gente possa se conectar conosco mesmos, para que a gente possa, no nosso aprendizado, no dia a dia, naquilo que será colocado hoje, as experiências que teremos, as falas, alguma fala que ficar, que possa nos ajudar a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso relacionamento conosco mesmo, com os nossos colegas de caminhada, com os nossos irmãos que vivem no plano espiritual também, aprendendo a respeitar, né, essa conexão que existe entre os dois lados. Então, que Jesus abençoe muito as nossas vidas, nos dê paz, tranquilidade, paciência, serenidade para tocar nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, gostaria de trazer esse tema que ele vem sendo reincidente, né? Eu já venho fazendo ele há alguns anos, a gente vem melhorando a questão das pesquisas, dos livros, mas como a gente ultimamente tem deixado gravado, tem ficado no YouTube, não poderia deixar de trazer nesse momento agora, que a gente já está vivenciando, na verdade, esse clima, né? O clima carnavalesco, que é uma cultura muito forte no nosso país. Aqui na nossa cidade, né, Nova Russas, é uma cidade onde a gente tem o trio nas ruas, talvez seja o maior carnaval de trio de rua aqui do Ceará, e, por que não dizer, nas outras cidades do país, onde existem os blocos, o carnaval, porque, na verdade, isso tudo acaba se formando um psiquismo coletivo. E a gente vai entender mais como é que funciona essas questões, né, relacionadas ao carnaval. Então, a gente começa trazendo um trechozinho de uma música muito conhecida, né? Quem nunca ouviu? Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, né? Só que, na verdade, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? E em grande quantidade. E a gente vê que essa fotografia traz uma certa alusão, não se assustem, né? São formas que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Mas antes da gente começar o tema propriamente dito, mergulhando nesse processo de entendimento dessas influências que acontecem durante o carnaval, de como a gente deve ou pode se comportar, claro que deixando muito claro desde o início que nós temos o livre-arbítrio e nós podemos fazer aquilo que a gente quiser. É a semeadura. Agora tem as consequências dos nossos atos, né? Então, o que a gente faz aqui, na verdade, é meio que uma preparação, para que a gente se prepare para esses momentos que a gente, na verdade, já está vivendo agora. E esse trecho que a gente vai trazer aqui, falando sobre as origens do carnaval, está num livro psicografado, trazido por Divaldo Pereira Franco, né, de Manuel Filomeno de Miranda, naquela sua série de livros que fala sobre a questão das obsessões, e esse tem o título de Nas Fronteiras da Loucura. E ele traz as origens do carnaval, quando ele fala que nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnálias, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida, e também nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Então, a gente vai vendo aqui de que forma isso se originou, né? Não é lá muito agradável que as situações. Então, a Saturnália era um festival que acontecia na antiga Roma, né, em honra ao deus Saturno, as quais predominavam a licenciosidade e a orgia. Você está vendo que essa coisa vem de muito tempo, né? Essa questão dessas tradições. O que mais? Bacanalha ou bacanal, festim dissoluto, devassidão, orgia, festa antiga em nome de Baco, que é o deus romano do vinho, né?
Então, a gente vai vendo aqui a origem, aqui de onde foi tirado da enciclopédia do dicionário, que ele é ilustrado, né, do Coogan e do Oasis, mais ou menos, eu não sei se a pronúncia é essa, mas fica aí caso vocês queiram pesquisar depois. Voltando para o livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: de onde surge essa palavra carnaval? É o início, né, de carne, nada, vale. Então, quer dizer que a carne não vale nada nesse período. E é o corpo que a gente se referia recentemente, que a gente recebe, né, que a gente está estudando sobre isso também, para realizar nossas missões aqui. O que mais? Há estudiosos do comportamento e da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias. Então, é como se guardasse todos os problemas do ano todo. Quando chegar no carnaval agora, eu vou descontar. Nesses dias agora eu me acabo, né? Nesses dias agora eu vou aproveitar ao máximo. Mas de que forma? Então, é como quando muitas vezes as pessoas fazem essas escolhas de descarregarem através das bebidas, das orgias, das farras, e a gente vai ver, claro, as consequências disso tudo. Então, grande e expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto. Quem lembra do estudo de sábado, quem está participando, sabe o que a gente está falando. Os limites do instinto e os pródomos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Ou seja, aquela história da gente estar muito mais próximo do homem primitivo dos instintos do que o do ser angelical, que já busca essas sensações, essas emoções, a verdadeira felicidade, né, dessas sensações superiores. Então, natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como os discípulos de Jesus. E nesses dias é permitido tudo, é como se esquecesse todo o seu comportamento que vem trazendo nos outros dias. Agora a gente vai para esse campo da história mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área das trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. O que é isso aqui? Se torna, de certa forma, uma obsessão recíproca, porque as pessoas que estão aqui estão querendo, né, aproveitar de todas as formas. Aí, Claudio, mas que é isso? Quer dizer que se eu sair, colocar um abadazinho, for ali atrás do trio elétrico, dar uma volta, olhar as escolas de samba, isso tem problema? Problema nenhum. Depende da sua intenção. Você vai para curtir, vai para assistir, não vai encher a cara, não vai beber, não vai se envolver em confusões, você vai tranquilamente. Ninguém está falando sobre isso. A gente está falando sobre essa questão onde você vai, né, se entregar de corpo e alma. Essas coisas que acontecem muitas vezes no carnaval. Então, o que o Manuel Filomeno de Miranda aqui é que para quando acontecem essas pessoas que ativam esse modo, né, me entreguei de corpo e alma às festas, às bebidas, a tudo que tem direito, automaticamente você faz uma ligação com a questão dos espíritos. Que tem até um livro que eu li, que ele fala sobre que nessa época é como se, vamos fazer aqui uma alusão, tá, pessoal? Mas a gente aqui não trabalha com essa questão de inferno, não, tá? É como se abrisse as portas do inferno. Tipo assim, tá liberado. Todo mundo querendo vir para cá para brincar também. Esses que vivem nessa faixa vibratória, né? E muitos não podem vir porque tem que ficar lá tomando conta, né, das áreas lá onde eles normalmente ficam. A gente fala aqui dos umbrais, quem já leu alguns livros entende um pouco mais sobre isso. E a gente vai quebrar aqui, de certa forma, algumas coisas que muitas vezes ficam nessa questão da ilusão, né, das pessoas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, é interessante que diz o seguinte: a pergunta é a seguinte: influenciam ou influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, muitos comportamentos que a gente vê
já são os espíritos tomando conta das pessoas, em processo de subjugação. Mas para que isso aconteça, tem a necessidade que a pessoa abra a porta. Eles não vêm simplesmente porque querem vir e tal, porque a gente permite. Há uma permissão, há uma permissividade. E aí você abre portas, janelas, como a gente costuma dizer, e eles se aproximam. Né? Então não é à toa que isso acontece, essa sintonia. Então, trazendo aqui essa ideia, mas como assim, Cláudio? Lembrando sempre que, da mesma forma que tem os espíritos, como a gente fala aqui, que vivem nessa frequência negativa, existem também aqueles que são do bem. Então, é onde a gente está fazendo a sintonia que eles estão próximos da gente. Lembrando que nós sempre temos nosso anjo da guarda, nosso guia protetor. Nunca esquecer disso. Quando for sair de casa, quando for brincar, quando for para qualquer lugar, pede ajuda, pede auxílio, para que lhe dê, né, bom discernimento para onde você for. Então, não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas ficavam envergonhadas, né? Quando eu comecei a fazer essa palestra, tempo atrás, que às vezes a gente estava caminhando lá perto do trio, as pessoas viam assim e ficavam se escondendo, porque, assim, mas eu também estou aqui. Eu também estava lá caminhando atrás do trio, às vezes, com meus filhos ainda, não tinha problema nenhum, só para ver as coisas acontecendo. E às vezes a pessoa estava bebendo, fazendo alguma coisa, eu falei, ninguém deve satisfação para a gente, nem para ninguém. É com a gente mesmo, pessoal. Se você acha que realmente está errado, precisa se esconder, então é questões da nossa própria consciência, né? Não tem essa questão. E aí vamos trazendo aqui uma trilogia que eu li, que ela é bastante interessante, que ela fala sobre esse processo de transição planetária da qual nós vivemos, né? Que fala sobre a questão esculpindo o próprio destino. Né? O primeiro é o Despedindo-se da Terra, inclusive são 3 livros que eu sempre comento, que eles têm um título bem sugestivo, né? Nesse processo de transição que a gente está vivendo agora. O primeiro é Despedindo-se da Terra, o segundo é Esculpindo o próprio destino, a gente faz nossas escolhas, e o terceiro é o Herdeiros de um Novo Mundo, para quem vai permanecer na Terra regenerada. Então, o que é que diz aqui nesse livro Esculpindo o Próprio Destino, de André Luiz Ruiz, tá? Aqui é o médium, não é o espírito aqui é o Lúcio. E ele diz o seguinte nesse livro: à medida que o tempo ia passando e a aproximação das comemorações carnavalescas na superfície da Terra mobilizava as energias primitivas do instinto, a repercussão nos ambientes inferiores era visível. Que a gente até começou a comentar aqui. Aumentava-se as tensões no relacionamento das entidades atrasadas, já que haviam muitos querendo embarcar nos comboios de prazer, mas não haviam lugares para todos na excursão. Ninguém queria ficar nas zonas inferiores. Pessoal, quando a gente diz isso, é tão comum as pessoas dizerem assim, eu tenho tanto medo de espírito, eu tenho medo daquilo. De que é que a gente tem medo? Do desconhecido. A gente tem medo daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não entende. Por exemplo, você vai entrar amanhã num avião e você vai lá para o Japão. Eu vou ficar com medo, eu não sei falar japonês, eu não sei para onde eu vou, não sei. Agora, se eu estiver bem informado para onde eu vou, como é que vai acontecer, o trajeto leva quanto tempo, o que é que eu preciso levar. Então, eu vou me programar. E para me conversar com eles, vai ter uma pessoa, um intérprete, ou eu vou usar um celular para fazer as traduções. Então, você vai fazer uma coisa com mais tranquilidade. Tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo. E por que a gente tem medo de espírito? Por causa dos filmes que passam aí de terror, né, que alimentam uma indústria milionária, né, que para fazer medo, aquela coisa toda? Não é bem assim. Porque, na verdade, como a gente viu na questão 419 do Livro dos Espíritos, eles estão constantemente próximos da gente, tendo medo ou não, sempre. Bons e ruins, vai de acordo com a nossa afinidade. Nosso pensamento, exatamente. Para ficar mais fácil da compreensão, né? É aquilo que a gente alimenta do nosso pensamento. São os nossos vícios, as coisas que a gente gosta. Raiva, ódio, ressentimento, vícios. Até gosto de jogar futebol, gosto de tocar violão, tocar uma batera. E eles se aproximam muitas vezes, não é porque eles querem nosso mal, não. É pela sintonia somente, porque a maioria dos espíritos ainda acontece muito isso, que desencarnam, ainda permanecem por aqui.
Nós iniciamos nossas reuniões mediúnicas, né? E tem muitos que ficam por aqui sem saber. Talvez não seja mais aquela proporção quando o Chico Xavier falou, porque ele não estava num processo tão avançado de transição planetária como está agora. Mas ainda tem muitos por aqui. Na época, o Chico dizia que 70% das pessoas que morrem permanecem aqui. Então, são muitos. E aí eles ficam, nossos familiares, amigos, pessoas que gostam das coisas e ficam sem saber que, de certa forma, energeticamente nos atrapalham. E tem aqueles também que querem prejudicar, e tem aqueles que são sintonizados através dos vícios. Então, quem gosta de beber, aquele que bebia antes, ele vai procurar uma companhia de uma pessoa encarnada para poder se aproveitar daquela energia da bebida, né? Então, é mais ou menos assim, não é para a gente ter medo, é para a gente conhecer, entender, compreender, para que a gente fique melhor. Ah, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo para baixo, estou meio deprê. Quando você está se sentindo dessa forma, automaticamente você atrai coisas que fazem potencializar isso também, né? Daí a necessidade de querer falar alguma coisa, assim, traga. Sobre a questão de a pessoa bebeu, no outro dia ressaca. Tem gente que se sente, tipo, sem energia, se sente mal. Eu queria só entender. Tá. Para vocês que estão em casa, acabou surgindo, porque esse tema ele acaba despertando muitas coisas para a gente, muitas dúvidas, né? Eu gostaria até de falar para vocês novamente. Sábado nós vamos ter um estudo. Era tão bom se vocês anotassem as dúvidas, por exemplo, de uma palestra como essa, e levassem para sábado, para a gente poder conversar, que ali a gente bate papo tranquilamente, melhor. Mas foi feito um questionamento com relação à pessoa que bebe bastante, no outro dia tem a questão da ressaca, né? Mas sabe, a pessoa nem lembra o que fez. Ou muitas vezes não lembra o que fez, muitas vezes ela... Não sei se vocês já tiveram acesso, tem vezes que o espírito ele bebe por você. A pessoa não sente, tem pessoas que não ficam bêbadas, bebe, não sente nada. Já tem outras que, né, muda completamente o comportamento, né? É outra pessoa. A pessoa quando bebe muda, é outra pessoa. Quem será que assume? Né? Então a gente vai vendo essa questão das influências. No outro dia tem a ressaca moral, e tem a ressaca porque a bebida, de certa forma, ela faz mal ao nosso organismo, né? A questão diurética, a questão do nosso mental também, ele é muito comprometido, porque você perde muitas vezes a lucidez, e demora muitas vezes a você a voltar, quando você usa, porque é uma droga lícita, né? Você, muitas vezes, perde. Então, tem as consequências físicas e espirituais também, né, que acontece, dessa influência. E aí você, muitas vezes, num processo desse, arruma um companheiro para ficar com ele muito tempo, te acompanhando. Né, como tem aquele vídeo na internet, algumas pessoas já assistiram, quando a gente fala sozinho, né, sozinho com a interrogação, né, quem tiver dúvida depois procura no YouTube. Sozinho, curta espírita. É muito bacana que ele mostra essa relação da bebida com a gente, e é bom que a gente esclareça isso, que ela é a porta para muitas outras drogas também, né, para mudança de comportamento, entre outras questões. Seguindo aqui, o advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica as altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, propiciando que dali se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. Pessoal, na época que foi lançado esse livro, não tinha internet como a gente tem hoje. Não tinham smartphones como a gente tem hoje. A gente pode transferir isso aqui, na época era só a televisão, praticamente, que você ia assistir. Hoje você está todo mundo na palma da mão, e você assiste o que você quiser. Antes ainda tinha aquelas coisas de programação, com faixa etária de idade, que podia, que não podia, mas de madrugada podia, né, liberado alguns canais. As bancas de jornais e revistas, quem era de menor não podia comprar. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular, se não tiver um certo bloqueio ali dos pais, alguma coisa, qualquer criança acessa qualquer coisa. Então, isso que a gente está assistindo, o que acontece? Essa energia que vem de lá, de que forma eu estou recebendo isso na minha mente? Eu estou vendo aquelas mulheres seminuas, ou as mulheres vendo os homens daquele jeito, o que passa pela mente? Ativa alguma coisa na gente ou não? Ah, deu vontade foi de beber aqui, de acompanhar. Então, o que acontece com a gente? Vamos ver um pouco mais aqui.
Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores no além. Essa aqui as médias vão poder me ajudar já já. Onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror de que padeciam de seus habitantes. Aqui lá no Rio de Janeiro tem os bate-bola, né? A sensitiva está falando que é muito familiar. Porque muitas vezes são dessa forma que eles se apresentam nas reuniões. Quem são eles, Cláudio? Né? Vocês podem estar perguntando, são os demônios? Somos nós. Não, como assim, Cláudio, somos nós? Qualquer um de nós, qualquer parente, qualquer amigo, qualquer pessoa que já foi, que teve entre a gente, se continuar no vício, nas drogas e tal, no ódio, no rancor, na vingança, se apresenta dessa forma aqui. Eu coloquei até pequenininho aqui, mas estão apontando ali para esse aqui do canto. Esse aqui é tipo um demônio aqui com chifre. Aparece muito assim, né? Só que eles se apresentam dessa forma, eles não são dessa forma. E depois eles plasmam essa forma para poder assustar, né? Basicamente, né? A gente, quem tem a capacidade de ver, aqueles lá de cima, qual é esses aqui? Esse aqui, né? Tá, aqui assim também, né? Pronto. Então é sobre isso, pessoal. E aí, quando a gente começa a dialogar com eles, que eles chegam desse jeito. Só que quando chega no final, eles estão com a forma humana já. Depois de evangelizar, depois de esclarecer, depois de explicar. E aí, depois de eles entenderem que precisam largar esse tipo de vida que estavam ali na vingança, no ódio, no rancor, nos vícios, eles veem que tem um caminho melhor para seguir. E aí eles desfazem o mal que eles fizeram e já começam a seguir para as colônias, para os lugares melhores. Saem do umbral, são resgatados. É isso que acontece aqui nas reuniões. São resgates constantes. Eles chegam furiosos, né? Mas saem tranquilos, pedindo perdão e desculpa. É assim que geralmente acontece. Para quem... É claro que eu estou resumindo, do início até o final, né? No final já estão em forma de gente. Então, basicamente, é dessa forma que eles se encontram, que se apresentam, e da onde é que as pessoas tiram ideia para fazer essas fantasias, se não dessas visitas, dessas questões, dessas inspirações, né? Nos sonhos que se encontram. Aí vem tudo no mental, aí criam as fantasias. É basicamente assim, né? Essas inspirações que estão vindo, pronto. Vamos lá para as obsessões coletivas. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, que entorpecem multidões e dizimam existências. É sério. Alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores, pessoas do bem, tal, normais, que a gente às vezes vê. A gente está ali, pessoas, dona de casa, pessoa casado, pessoas respeitadas da sociedade. Quando chega no carnaval, você vê, né? A gente às vezes se choca, ou às vezes a gente já fez isso também no passado, hoje não se permite mais, mas não é para a gente criticar o outro, né? A gente não está aqui para poder apontar dedo para ninguém, porque quem nunca? Se não nessa vida, em outra. A gente já fez parte de tudo isso. É só para a gente poder entender. Então, acontece, voltando para aquela foto lá, o que acontece muitas vezes são essas aproximações. É de todo mundo? Como eu falei, não. A pessoa está ali, no meio da multidão, você pediu proteção em casa, saiu na rua, está acompanhando, você não está bebendo, não está pensando em traições, em ficar com ninguém, em deixar e fazer acontecer, está tudo tranquilo. Você vai de boa ali, brinca o teu carnaval, a pessoa está trabalhando, né? Não, David, está lá no trampo, né? E aí você pede sua proteção para o seu trabalho, para você conduzir, passar aquela noite ali tranquila, que não haja nenhuma confusão, né? Que vá tudo bem. E você, muitas vezes, dentro todo aquele processo, daquele psiquismo pesado, você se encontra protegido. Né? Tem histórias desses livros que falam sobre isso também. Eu vou passar mais rápido essa parte aqui das fotos, que eu trouxe bastante, né? As consequências. Aqui é no livro Entre Dois Mundos, do Manuel Filomeno de Miranda, que nós temos algumas imagens relacionadas à questão da obsessão, obsessor da bebida, né, dos fluidos, da bebida, do cigarro, as consequências daqui, a imagem de uma ressaca, né, por exemplo,
e tantas outras. O que mais? População invisível. A população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Estimulavam a sensibilidade às libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas no corpo físico, aquilo que eu já falei para vocês, dessa sintonia. Isso daqui, para ficar mais claro para vocês, foi eles visitando o carnaval daquela época ainda, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Mas isso é repetido em todos os lugares praticamente, né? Para a gente poder entender. Isso aqui acontece de forma genérica. O que mais? Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Pode tudo, né? Tem gente até que diz que brinca, que termina com a namorada antes do carnaval para voltar depois, para poder fazer, né, o que vai acontecer durante o carnaval. Então, os mangotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Ou coisa difícil aqui, né? Podia ter traduzido logo, né? O que quer dizer? Aqueles espíritos estavam atacando as pessoas que estavam passando nas ruas, todas fantasiadas, brincando, né? Induzindo eles a fazerem coisas erradas, né? Vamos traduzir aqui. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Inclusive, essa imagem que eu cortei aqui é lá do sozinho, né, do vídeo lá que tem. Então, muitas vezes, esse processo obsessivo pode demorar muito tempo. Eu lembro muito bem que pessoas que até em alguns anos atrás, que não frequentavam a casa espírita, que depois do carnaval chegaram para fazer tratamento. Não eram espíritas. Mas devido à situação de que se viram, né, envolvidas, eu acho que alguém deve ter falado, olha, isso aí deve ser processo obsessivo. Talvez nem falou sobre carnaval, mas foi logo após o carnaval. Chegou um monte de gente, né, e algumas delas, assim, observando, a gente vê que as pessoas realmente passaram do limite, um pouco do ponto. E aí fica pesado. Porque se a gente acha que está difícil a vida da gente, essa rotina, no carnaval vou me soltar. Depois do carnaval fica pior ainda, né? Diante desses processos. Então, misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização, de tono sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Esses aqui já são relacionados àquela questão do sexo, da sexualidade, da permissividade de você fazer tudo, fazer no meio da rua e com qualquer pessoa, com várias pessoas, e por aí vai. Tudo que você vê que está reprimido, às vezes, na pessoa, chega na época, ela se mostra e acaba fazendo essas coisas todas. Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês, né, a questão do carnaval, e quando a gente vê aqui essas imagens, parecem zumbis, parecem não sei o quê, eles se apresentam muitas vezes dessa forma, chegam aqui na casa. E aqui já está numa forma mais próxima de humana ainda, né? Já está melhorzinho, né? Que vem com forma de animal. Tem gente que, como ele falou anteriormente aqui na fala, verdugos e tal, são uns monstros, tipo animais, né? Mas para gente, para você ver, se perguntar aqui às meninas, as sensitivas, elas não têm medo disso aqui. Por quê? Porque já conhece, porque já estudou, porque participa, porque vê toda semana. Sabe se proteger, né? E nos trabalhos a gente sabe que nós todos temos proteções. Então, ele se... Uhum. A gente não está em mesmo. Tipo, ele não tem educação mediúnica para estar em um ambiente com muita gente. Tipo, carnaval. Pois é, o que está sendo falado aqui é porque falou sobre proteção, né? Sobre como a gente proteger. Mas as sensitivas, por exemplo, elas não podem, não devem, não vão para esses lugares porque não conseguem, passam mal. Não consegue ficar. A gente viu pessoas passando nas festas, tiveram aqui muita gente, então não acaba não conseguindo. Questão da afinidade, que a gente estava falando agora há pouco. Apurando ou melhorando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados. Né? Essas multidões, elas são vistas somente no carnaval? Não. Em festas, raves, qualquer lugar está cheio. Não é só no carnaval.
Assim como também nas reuniões sérias, por exemplo, como essa aqui, está cheio. Muito mais do que os encarnados, está cheio. Muitos vieram para assistir, estão sendo instruídos, estão aprendendo nas igrejas, nos cemitérios, nos bares, todo lugar está cheio. De acordo com a afinidade, como a gente está falando aqui. Então, vem muitos irmãos para cá para nos proteger, para nos ajudar. Quantos nos acompanharam para cá hoje que vão ser ajudados? A gente vai já falar sobre essa questão do amparo espiritual. Então, mesclando-se com as criaturas terrestres, que de tal forma permeada, que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência, porque estavam vivendo na mesma faixa vibratória. Então, como alguns médios veem, estava falando, né? Espíritos como vê a gente, tem gente que vê os espíritos se divertindo perto da gente, aí vem, abraça e bebe, né? Porque a gente sente a vibração. E aí passa mal, se sente mal, né? Consequências. Vamos lá. Moléstias graves se instalam, né? AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos morais, distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, quebras financeiras, homicídios, suicídios, infartos, morte por exaustão, desencarnação por abuso de drogas. E aí, nessa época, é onde acontece, né, as pesquisas dizem, o maior índice de crimes, de acidentes de trânsito, de estupros, de crianças abandonadas. Estamos chegando lá, né? Aí vem a questão das mães solteiras, né, que lá no carnaval chama as filhas do carnaval, né, como diz a música, na verdade, do El Chan, depois de 9 meses você vê o resultado, né? Então, do carnaval, quando aparece, e tem uma pesquisa, falando sério agora, que normalmente 3 meses depois é o maior índice de abortos, né? Pesquisas foram feitas, inclusive, em Salvador, falando sobre isso. Então, o negócio é sério. É uma coisa que mexe com muita gente, com todo mundo. Tanto no outro plano, quanto no plano de cá. O carnaval é uma festa cultural, onde tem que se aprende, né? Deixa de ser um amor divino. Sim. As pessoas não enxergam para isso. Exatamente. Você quer se soltar, mas você deveria se soltar com responsabilidade. Exato. Respeitoso. Isso que a Mila está trazendo aqui é bastante interessante, porque foi trazendo tanto debate na palestra que eu assisti, falando que tem esse outro ponto de vista. Quanto de renda não traz para as cidades que tem essas festas, né? Mas o problema é a forma como acontece, né? As consequências, a gente está falando das consequências. Tem livre-arbítrio. Se todo mundo brincasse carnaval direitinho, funcionaria muito bem em todas essas partes. Mas, né, não é todo mundo que faz isso daqui que eu estou trazendo, né? Não é todo mundo. Entre aspas, é uma festa do bem comum. É fantástico. As pessoas vêm para a cidade, visitam e tal, mas o que atrapalha são exatamente os exageros, né? Essas coisas que acontecem. Exatamente. Então, é isso. Aqui a gente vai ver aqui algumas imagens, né? E, como eu falei para vocês, é uma coisa que traz bastante discussão. Eu peço para vocês, mais uma vez, sábado seria bom para a gente discutir mais sobre isso. É um tema que dá para a gente conversar muito tempo, mas o nosso tempo hoje é limitado, né? A gente tem somente uns 50 minutos aproximadamente. Aí não dá para ter participações. Então, a gente vai ver aqui a questão das brigas, né? As ressacas, as pessoas no meio da rua, fazendo xixi no meio da rua, né? Na nossa cidade aqui, por exemplo, é difícil você passar em frente às lojas, por onde passa o trio, todo lugar está empesteado de cheiro de urina, né? Por mais que você coloque banheiro químico, o pessoal faz em tudo quanto é lugar. E eu que moro no 3º andar, a gente vê cada coisa de madrugada, o pessoal voltando, vocês nem imaginam. E aí por aí vai, né? Aí as ressacas, gente para todo lado, acidentes e tudo aquilo que a gente já falou. É só isso aqui o carnaval? Não, pessoal, não é só isso. Como a Miriam estava falando, é reencontro, é alegria, é amizade, você encontra, você se diverte, tudo, mas tem os limites. A gente está falando aqui realmente, de certa forma, para impactar, né? Para tentar evitar que as pessoas façam isso, para se proteger. Beber e dirigir,
Às vezes a pessoa não tem nada a ver com a história e vem lá a pessoa bêbada e acaba com o carro do outro, bate, acaba com tudo. Né? Que está se divertindo direitinho, as estradas ficam perigosas. Se todo mundo se comportasse evitando esse tipo de comportamento, você imagina como era maravilhoso, né? Mas, infelizmente, a gente vê as origens de onde é que vem. E aí, quando vem essa questão, muitas vezes acontecem muitas brigas, e eu fui pesquisar, tem algumas aqui que são do ano passado e outras já desse ano. Né? Tudo pré-carnaval, nem começou ainda. Não, briga do esquenta na cidade do interior de São Paulo, cancela o carnaval, vai usar a verba para educação. Pancadaria termina com homem desmaiado pré-carnaval em BH. Ensaio geral de BH paralisado após confusão. Esquenta de carnaval termina em pancadaria generalizada em não sei aonde. Educação, isso aqui é desse ano. Educadora física denuncia agressão durante pré-carnaval. Nem começou ainda. Então, são coisas que acontecem também por causa desses excessos. Cláudio, você está falando tudo isso assim, eu adoro carnaval, eu amo carnaval. Qual o problema de brincar carnaval? Mais uma vez, eu repito, não se envolvendo em briga, em excessos, nessas questões todas, está ótimo, né? E aí vem a questão do amparo espiritual, né, que acontecem. Da mesma forma que são liberadas, aquele mesmo livro trouxe, eu não sei se aqui vai dizer, se disser a gente passa direto depois, mas essa quantidade de espíritos que são liberados para vir se divertir no carnaval, muitos deles não voltam mais. Os umbrais, eles são resgatados, acolhidos pela espiritualidade, porque também é tudo isso reforçado, e eles são já encaminhados para as colônias. Então, há muita ajuda nesse período. E se a gente puder colaborar com essa parte, melhor ainda. Porque nós encarnados, nós, né, trazemos a nossa energia, nosso entendimento. E o que é que acontece? As instituições espíritas correspondiam à maior ameaça às forças trevosas. Devidamente por a gente saber lidar com essa situação e entender como é que acontece. Então, em nenhuma época do ano se encontrava tanta perversidade, tamanha nocividade ao redor dos vivos quanto nesse período, em que boa parte deles se entregava aos excessos, descuidando-se do equilíbrio e da vigilância mental. Vendo como o texto não generaliza, ele está dizendo boa parte das pessoas. E por isso que aumenta muito esse fluxo nesse período. Aqui ainda no livro Esculpindo o Próprio Destino. Não é que no livro também, Nas Fronteiras da Loucura, dá tempo de contar essa história aqui rapidinho, eu já contei outras vezes, mas tinha determinada situação que estava acontecendo lá, aqueles questão dos blocos de carnaval, aí vem aquele grupo de rapazes e vai a moça. Ela ia visitar a avózinha dela, antes de sair de casa, ela fez suas orações, fez suas preces, pediu ajuda e saiu para ir visitar a avó, né? A história, mais ou menos, se não for assim, é parecida, tá? Tá lá no livro, depois vocês procuram. Mas aí ela vai entrando naquela rua e vem aqueles rapazes, quando avistam ela à distância, já despertam nele aquele libido, aquela vontade de pegar, de agarrar, de estuprar, de fazer acontecer com a moça, né? E como ela saiu, fez suas preces, e ficam postos de atendimentos espirituais, de equipes de Bezerra de Menezes, não sei quem, para poder atender essas pessoas também. E aí todo o resto. E aí automaticamente vinha uma viatura da polícia por uma rua que não ia entrar lá, e um dos espíritos foi lá no ouvido do policial e disse assim, entra nessa rua aí. Intuiu. E o policial falou assim, eu vou entrar nessa rua aqui, eu não ia entrar não. Quando ele entra, os faróis já dão em cima deles, já próximos de chegar na moça, automaticamente eles saem correndo e a moça consegue chegar no seu destino tranquilamente. Então, essas interferências espirituais, elas acontecem todos os dias na vida da gente. Só que a gente não percebe. Às vezes a gente fica tão ligado, eu estou sendo obsediado, eu estou com problema, não sei o quê. A gente não consegue enxergar as coisas boas que nos acontecem a todo momento. Dos livramentos, como muitos chamam, das boas intuições que vêm. Nossa, olha só essa ideia que eu tive, né? Eu sou tão inteligente. E às vezes é uma inspiração que vem dos nossos amigos, dos nossos irmãos espirituais. E a gente não percebe, não agradece, não vibra nessa questão da gratidão, que é muito importante. No livro Roqueiros do Além, que é atribuído, inclusive, ao Raul Seixas, né? Mas aqui tem o espírito Zílio, usaram aí um pseudônimo, né? Dênios pegou-me pelo braço e entramos rapidamente. Avançamos em direção ao centro, onde se concentrava o maior movimento. As ruas estavam ao abandono. Isso aqui é no plano espiritual, tá? Via-se sujeira por todos os lados. Não havia vegetação.
os espíritos passavam por nós dançando com frenesi. Chegamos ao centro. Verdadeiras escolas de samba desfilavam pelas ruas. O sexo era praticado em pé, ao som dos tamborins. As fantasias eram verdadeiras réplicas das que eu conheci na terra. O enredo exaltava as delícias da carne. Quase fui envolvido pelo clima de sexualidade, de sensualidade que pairava no ar. Cheguei a ficar excitado. Lembrei-me dos sofrimentos que havia passado e consegui controlar-me. Isso aqui é no plano espiritual. Você é o leão que gosta dessas coisas aqui, quando lá continua do mesmo jeito. No caso aqui, ele já estava sendo esclarecido, ele já estava de boa no mundo espiritual, estava visitando os locais com o auxílio de um mentor. E quando ele chegou lá, quase que ele foi envolvido pelaquela energia, né? Se deixou levar. Que é muito parecido. O que mais nós vamos ter? Emmanuel diz o quê? Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, deve presidir a existência das criaturas. Pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de carinho. Se a gente olhasse por esse lado, né? Eu vou trocar minhas festas que eu espero o ano todinho para me divertir, para dar comida para os outros. Se um dia isso acontecer e mudar, como alguns prefeitos já fizeram em alguns locais, né? Esse ano a verba vai toda para a saúde, ou vai para a educação. Não seria, se todos nós tivéssemos uma saúde de qualidade, educação de qualidade, pública, e não tivesse carnaval, será que era melhor? Se a gente pudesse escolher para dar para os nossos filhos? Não, ou você tem um ou tem o outro. Então, mas não, eu gosto do carnaval. Ótimo, a gente está cada um num momento evolutivo diferente, né? Mas a gente vai chegar lá. Segundo Bezerra de Menezes, né, o carnaval é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados. Marcado pelas paixões do prazer violento. Como nosso imperativo maior é a lei da evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade da Terra, desaparecerão. Então, estamos evoluindo, estamos no processo, inclusive passando pelo processo da Terra de ser regenerada. Será que o carnaval vai continuar sendo desse jeito, num planeta regenerado? A gente pode estar enxergando os últimos atos desse tipo de festividade. Os últimos anos que isso vai acontecer, não sei se as próximas décadas ainda, até quando vai. Mas a gente está vivendo momentos diferentes. Estamos num momento de transição. O carnaval de hoje não é mais igual ao de 50 anos atrás. Né? São diferentes. Então, a pergunta aqui também para Manuel Flamengo de Miranda. A festa terá fim um dia? A festa é vestígio de barbárie, primitivismo, ainda renasce na terra e desaparecerão da terra. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão e nem promiscuidade. Então, essa coisa é um processo gradativo, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, e vem aquela história, né? Aquelas tirinhas espíritas que tem, né? Muitas vezes. Deixa eu pegar a lupa aqui para melhorar. Vamos procurar um encarnado para a gente brincar o carnaval. Que tal esse? Os espíritos, né? E aí, esse não dá. Ele brinca direito, não exagera, respeita todo mundo, ele é do bem. Então, eles vão para outro. Vão procurar aqueles que têm a mesma sintonia. Que a gente falou agora há pouco, né? Então, quem gosta de carnaval, a gente não está aqui condenando o carnaval. Só dizendo para que a gente tenha cuidado, né? Com esses processos que acontecem durante esse período. Então, não cabe a análise sobre a ótica de proibições ou cerceamento das vontades. É o que a gente sempre fala, nada é proibido. Mas o Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula as suas festividades, né? A gente tenha cuidado para quem for, não só, né, o nosso comportamento, onde a gente vai estar, próximo de quem vai estar, mas com o nosso psiquismo. Da maneira que o nosso mental, que eu vou sair de casa, o que é que eu vou buscar lá nessas festas? Basicamente é isso. Então,
Ao lado dos mascarados, da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras, porque protelar essa ação necessária de forças conjuntas dos que se preocupam com problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem. Então, tem tantas pessoas que continuam precisando de ajuda também nesses processos. Às vezes tem tantos retiros locais, um momento que a gente pode tirar para, de repente, estar lendo um livro que eu estou há muito tempo sem ler, né? São oportunidades que a gente tem e tempo, muitas vezes, que acontecem. Tem mais para a gente partir aqui, para a gente finalizar? Bem, que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco, dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Então, aqui são os espíritos pedindo para que a gente possa colaborar, não dê tanto trabalho para eles, né, que normalmente é o que a gente faz, né? A gente dá trabalho para os nossos guias, para os nossos mentores, né? No nosso dia a dia, nas nossas vidas, nos trabalhos, no nosso comportamento. E aqui estão pedindo é isso. Por favor, ajude a gente, né? Colabore conosco nesse período, né? Fazendo um apelo aqui para a gente, né? Então, para a gente ficar aqui, fazer aqui algumas considerações finais, né, até que foi pedido, só para ficar aqui a dica de livros para vocês, né? A gente trouxe aqui para vocês Nas Fronteiras da Loucura, Entre Dois Mundos, do Divaldo Franco, ambos de Manuel Filomeno de Miranda, Esculpindo o Próprio Destino, do Espírito Lúcio, do André Luiz Ruiz, aqui o Nelson Moraes, do Espíritozinho, um roqueiro no além, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também. Então é interessante que até me pediram para comentar um pouco também sobre esse processo. Depois do carnaval, a pessoa se acaba no carnaval, depois vem a quaresma, né? Aí vem 40 dias para você até o período da Páscoa, né? E tem um significado sobre isso, não é o tema de hoje, né? Mas dentro de um contexto histórico, esses 40 dias tem a ver também com a questão que fala sobre a questão do jejum, né, da caridade, né, do cristianismo, simboliza aí, por exemplo, os 40 anos do Êxodo, os 40 dias que Jesus ficou no deserto. E como seria que o Espiritismo poderia trazer assim, essa questão com relação a essa fase? Né? Dessa ótica que, além desse ritualismo que muitas vezes acontece, de proibições, entre outras coisas, mais uma vez, somos livres, né? Para a gente fazer aquilo que a gente quiser. Mas nesse período, a gente entende que a verdadeira penitência, ela não está em sacrifícios externos. Não é em você se sacrificar, deixar de comer aquilo, se ajoelhar, fazer penitência, entre outras coisas. A penitência maior que a gente tem que fazer é do autoconhecimento, é eliminar o nosso ódio, o perdão, o orgulho. Aliás, eliminar o perdão não. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, e trabalhar a questão do perdão. Isso tudo é difícil. É um trabalho muito mais difícil do que você fazer qualquer tipo de outro tipo de sacrifício físico. Porque ele é um de comportamento, né? E até porque Kardec disse que fora da caridade que não há salvação. Então, essa questão do jejum é uma simbologia. Eu já vi tantos padres falando durante o período que vai ser o jejum. Pessoal, o jejum não é para você ficar morrendo de fome, não. Né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. O jejum é do nosso comportamento. O que adianta? Eu não estou comendo carne aqui, estou falando mal da vida dos outros. Coisa linda, né? Tá certinho. Que jejum, será que Deus quer isso da gente? Né? O nosso comportamento completamente equivocado. E eu de joelhos, eu estou aqui de joelho, né? Dobrando os joelhos aqui na oração, mas na hora que eu me levanto, eu começo o meu comportamento completamente equivocado. Aí disseram que vamos raciocinar. Vale alguma coisa, né? Então, o verdadeiro jejum, como diz o Espírito Emmanuel, é o da vaidade, né? O do orgulho, é o do egoísmo, e a gente pode procurar que todos estão falando isso a mesma coisa. Então é isso, esses 40 dias também podem simbolizar para a gente um período, né? E se a gente conseguir fazer isso durante esse período de autoconhecimento, evolução espiritual, de estudo, é uma mudança de comportamento. A gente acaba trazendo um hábito para a vida da gente. Essa mudança de comportamento, ela se torna uma nova prática comportamental.
Então, o que é que a gente faz nesse período? A gente pode aproveitar, né, para, como a gente falou, essa questão da lei de causa e efeito, buscar reparar as coisas que a gente fez, pedir perdão às pessoas que a gente, né, de certa forma, causou algum tipo de incômodo, visitar nossos parentes, nossos pais, que às vezes a gente está com muito tempo que não fala, às vezes você está com dificuldade de relacionamento com irmãos, com pessoas da família, né? O Evangelho fala para a gente, reconcilia-se com o teu adversário enquanto estás encaminhada com ele. Então, são momentos que a gente, para refletir, para recomeçar, aproveitar demais, né, com novos hábitos, se livrando de comportamentos viciosos, cuidando mais do corpo, da nossa saúde, da nossa nutrição, fazendo exercício, uma boa alimentação, entre outras coisas. Temos aqui representantes, né? Aqui na sala aqui, tem o David, que é personal, tem nutricionista aqui também, né, que eu estou sabendo. Então, junta essas coisas todas, porque cuidar do corpo é cuidar também do nosso espírito. Mente sã, corpo são. Isso ajuda a gente a evoluir e seguir nossa trajetória. Então, essa esmola que muitas vezes a gente dá, essa esmola tradicional, que ela se torne numa caridade ativa, num auxílio material, moral e espiritual ao próximo. Né? Então, a gente consegue isso através da oração, né, das nossas mudanças, muitas vezes, de hábito, que são necessários. Saindo de coisas que são nocivas para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa saúde, para coisas que são positivas. Então, pessoal, a mensagem de hoje, basicamente, era essa, né? Paz e harmonia a todos, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível esses dias que a gente tem agora, muita prece, muita oração, melhorando o psiquismo da nossa casa, do nosso ambiente, da cidade onde a gente vive, que a gente possa ser o polo positivo de todo esse processo, auxiliando aí a espiritualidade, como ela pediu para a gente, tá? Aproveitem com moderação, né? Então, peço para que os demais aguardem, né? Os de casa, depois que assistirem pelo YouTube essa palestra, venham fazer parte ao vivo com a gente, porque no final a gente tem uma dinâmica, que é um tratamento também, tá bom? Então, para quem está assistindo pelo YouTube, até a semana que vem. Concluído, então, aqui esse momento, que eu vou tirar um pouco a luz. Tá, pessoal? Porque a gente vai fazer aqui uma dinâmica agora, aqui no final, para as pessoas que estão em casa também. Quem estiver vindo pela primeira vez, tá?